vai ser diferente dependendo da espécie, né? Então, a gente vai ver aqui que existe a forma sexuada e a forma assexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre quando os espermatozoides e os óvulos se encontram. Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Os machos produzem as células reprodutoras masculinas, que são chamadas espermatozoides, e as fêmeas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos, tá? A reprodução sexuada, ela ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, como vocês estão observando aí nas imagens. E aí vem a fecundação. A célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, ele possui uma cauda que permite o seu movimento em direção ao óvulo, que é maior e ele é imóvel. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após esse acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Mas com o passar dos dias, o óvulo ele sofre transformações, né? O óvulo fecundado ele vai sofrer transformações, porque as suas células vão se multiplicando e começa a ganhar uma forma, e é assim que um novo ser vivo é gerado. A fecundação interna, na verdade, ela é o encontro das células sexuais dentro do corpo da fêmea, tá? E é isso que a gente chama de fecundação interna. A gente pode observar isso com as espécies de mamíferos, de répteis, de aves e de insetos também, tá? Na fecundação interna, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E a gente também tem a fecundação externa. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. Como vocês podem observar aí na imagem, os anfíbios, né, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa, tá? Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Agora a gente vai falar sobre os vivíparos. Os vivíparos, eles são os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá? Essas espécies, né, é a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos e em alguns peixes, répteis e insetos. A gente agora vai falar sobre os ovíparos. Os ovíparos, eles são os que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. Os nomes são parecidos, mas a gente precisa ter atenção para não confundir. A gente tem agora os ovovíporos. Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo eles aquecidos, tá? É uma informação sobre os vivíparos que eu não havia dado antes. Agora sim a gente vai falar sobre os ovovíparos. Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. Algumas espécies de serpentes, tubarões e invertebrados são ovovíparos, tá?
Então, o que que acontece? Qual é a diferença dessa espécie para os ovíparos? Porque eles, mesmo dentro de ovos, eles ainda ficam dentro do corpo da mãe, tá? O desenvolvimento dos embriões. O período de desenvolvimento dentro ou fora da barriga da mãe, ele vai variar de acordo com a espécie. Aqui eu coloquei um exemplo de um gato. O gato dura 2 meses, já o ser humano, 9 meses. Né? A gente tem também a galinha. A galinha, depois que coloca o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias. Bom, até agora a gente conversou sobre a reprodução sexuada, certo? Machos e fêmeas. Agora a gente vai falar sobre a reprodução assexuada, tá? E aqui como exemplo, a gente tem a estrela do mar. O que é a reprodução assexuada? Ela não ocorre com a junção de células reprodutivas. Na reprodução assexuada não tem essa junção, tá? Os animais, eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não tem acasalamento nem fecundação nesses casos, como vocês estão vendo aí, é o exemplo, né? As estrelas do mar, elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo com a mesma característica a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem e tomam a forma de um indivíduo normal. Olha que interessante, né? E a gente tem também alguns animais, como as abelhas e as formigas, elas conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho, tá? Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada a gente chama de partenogênese. Ok, galera? Parece que é muito... Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um conteúdo de ciências animais, a reprodução deles, ok? E no caderno nós vamos fazer uma revisão do livro 3, que é da forma de que o animal se alimenta. Vocês lembram? Então, nós vamos relembrar hoje nas atividades no caderno, ok? Mas, por enquanto, vocês pegam a apostila, página 176. Como os animais se desenvolvem. Depois, nós temos na página 178, os tipos de reprodução. Sempre precisamos, sempre não, tá? Quase sempre, que depois nas páginas para frente você vai ver que tem um animal específico que se reproduz sozinho. Ele se divide e ele se reproduz. Mas na maioria dos animais, até o ser humano, precisa de uma fêmea e de um macho para reproduzir outros filhotes, né? Outros filhos, outra geração deles, tá? Do macho nós precisamos do espermatozoide, que dentro da fêmea ou fora, que nós vamos ver que tem esses dois tipos de reprodução, tem que entrar no ovário da fêmea, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o sapo. O sapo ele tem uma fecundação fora. A fêmea deixa fora, o macho também ali ele faz uma reprodução. Já o coelho já é reprodução interna dentro dele. O filhotinho se reproduz dentro da barriguinha da fêmea, dentro da barriguinha da mãe, igual os seres humanos, não é? Vocês não têm fotos aí com a mamãe grávida de vocês? Então, vocês se reproduziram dentro da barriguinha da mamãe, tá? Aqui na página 179, ele fala do período reprodutivo, ele fala do acasalamento. Muitos têm rituais, como ali os pinguins, eles ficam se mostrando para as fêmeas, para chamar a atenção delas.
Ali o pavão, ele abre toda aquela pluma para chamar a atenção de quem? Da fêmea, para a fêmea chegar até ele, para os dois ficarem juntos, para se reproduzirem. O sapo, ele grita, ele emite um som para chamar a atenção da fêmea. Temos aqui o mergulhão. O mergulhão, os dois saem dançando sob a água antes de reproduzirem. Legal, né? É igual o ser humano, né? O ser humano, o homem conquista a mulher, né? Ou vice-versa. E daí já tá muito moderno, né? A mulher hoje em dia também conquista o homem, namoram, casam, né? Para depois se reproduzirem. Na página 180, ali ele fala novamente do sapo, né? Que tem a fecundação externa. Coloca ali fora, ele joga o espermatozoide fora, entra no ovócito, né, da fêmea que ela deposita ali fora, entra o embriãozinho ali, e ali entra o espermatozoide e ele cria o embrião, até formar o sapinho, tá? Depois nós vamos ter a planária, essa que a prof disse que ela não precisa de um macho para se reproduzir, ela se divide em dois, tá ok? Só que assim, ó, cada passo desse, nós temos um nome. Por exemplo, os passarinhos, eles colocam ovinhos, né? A galinha coloca ovinhos. Aqueles ovinhos, quando nasce de ovos fora do corpo da fêmea, nós chamamos de ovíparos, tá? Então, é chamado de ovíparos quando o animalzinho é fecundado, né? E cria um ovinho fora da barriga da mamãe, tá? Por exemplo, ali, o passarinho, jacaré, a mosca, tá? Depois, nós temos o vivíparos. O vivíparos é quando se reproduz dentro da barriguinha da mamãe, tá? Que é o nosso caso, né? O caso do ser humano, o caso do cachorro, né? A cadela, ela reproduz o filhotinho dentro do corpinho dela para depois sair da barriguinha. O cavalo, o gato, né? Tem o mesmo sistema. E temos também o ovovíparos. O que é isso, prof? Esses são os animais como serpentes, cascavéis. Elas se reproduzem dentro da barriguinha da mãe, mas não é só dentro da barriguinha da mãe. Dentro da barriga da mãe tem um ovinho e dentro do ovinho ela se reproduz, tá? Por isso que chamamos de ovovíparos, ok? Depois, na página 182, nós vamos ter a metamorfose. O que seria isso? Metamorfose é quando nasce totalmente diferente de quando cresce, tá? Nós, seres humanos, por exemplo, nós nascemos bebezinhos, né? Mas nós temos as mesmas características, 2 braços, 2 pernas, né? 2 mãozinhas, 5 dedos, nós só vamos aumentando, mas nós nascemos iguaizinhos, o cachorrinho é a mesma coisa, o gato, tá? Mas nós temos na metamorfose um exemplo aqui da borboleta, porque a borboleta, de um ovo, ele passa a ser uma larva, essa larva vai se alimentando, até que vai crescendo, virando uma pupa, para depois se transformar numa borboleta, ok? Agora a prof vai ler passo a passo com vocês e vou explicar as atividades. Ok, meus amores? Página 176, animais. Filhotes de gato, papagaio, lagartixa, peixe. Você já parou para pensar onde esses e tantos outros filhotes de animais se desenvolvem antes do nascimento? Muitos deles podem não ter se desenvolvido no interior do corpo da fêmea. Como você acha que os filhotes são gerados?
Onde você acha que os filhotes se desenvolvem antes do nascimento? Enquanto está no interior do corpo da fêmea, o filhote de gato obtém o gás oxigênio da mãe? Quando ele nascer, como irá respirar? Página 178. Reprodução dos animais. Leia a cena ao lado. Os sapos que Tiago está observando estão se reproduzindo. A reprodução é um evento comum e importante da vida dos seres vivos. Por meio dela, são gerados novos indivíduos que permite a uma determinada espécie continuar existindo no ambiente. Papai, por que os sapos estão assim? Eles estão se reproduzindo, Tiago. Em geral, para que ocorra a reprodução, é necessário que a célula sexual masculina, chamada espermatozoide, se una à célula sexual feminina, chamada ovócito. Essa união é conhecida como fecundação. Aqui abaixo você vai observar uma representação da reprodução de coelhos, tá? Para que ocorra a reprodução, é necessário que os animais se acasalem. O acasalamento possibilita o encontro entre a célula sexual masculina e a célula sexual feminina. O macho em cima e a fêmea embaixo. Após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação, que é dentro da fêmea, o espermatozoide vai dentro do ovócito. O embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Ó, aqui o embrião ele desenvolve, tá vendo? O coelhinho desenvolvendo lá dentro, olha. Após a fecundação, é formada uma célula ovo ou zigoto que se desenvolve no embrião. O embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea até o nascimento, ó. Nasceu, ok? Existem animais que durante o acasalamento realizam rituais para atrair o parceiro do sexo oposto. Geralmente o macho que busca atrair a fêmea, se possível, ele quer chamar a atenção de alguma forma para atrair a fêmea, tá? Página 179. E cada gestação do coelho, galerinha, são gerados de 3 a 8 filhotes, tá? O tamanho o tamanho pode variar também, tá? Dentro de espécie de animais, para a quantidade de filhotes. Página 179. A reprodução geralmente ocorre no chamado período reprodutivo. Nesse período, os animais começam a exibir comportamentos característicos e a procurar parceiros para reprodução. É comum algumas espécies, como os pinguins, imperadores, deslocarem-se para locais específicos para encontrarem um parceiro reprodutivo. Olha ali, ó, os pinguins. Durante o período reprodutivo, os animais apresentam alguns rituais de acasalamento para atraírem um parceiro. Nesses rituais, os animais se exibem uns para os outros, usando diferentes estratégias, como danças, cantos e exibição de suas cores. O objetivo é chamar a atenção do parceiro e escolher aquele considerado ideal para a reprodução. Cada espécie animal utiliza um tipo de estratégia de acasalamento para atrair o parceiro. Veja alguns desses exemplos a seguir. Aqui nós temos o pavão. Pode atingir até 2 metros de comprimento. Aqui é o macho e aqui é a fêmea. O pavão macho se aproxima da fêmea e levanta suas imensas plumas coloridas, exibindo-as para a fêmea.
Olha ali o sapo. O sapo macho emite sons para atrair a fêmea. Mergulhão pode atingir até 74 centímetros de comprimento. O casal de mergulhões dança durante o acasalamento. Olha que legal, eles dançam juntos. Eles arrumam suas posturas e correm lado a lado sobre a água. Que lindos! Página 180. Após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação, o encontro entre a célula sexual feminina e a célula sexual masculina ocorre no interior do corpo do animal ou fora dele. Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, dizemos que a fecundação é interna, como no caso do coelho e do ser humano. Quando ela ocorre fora do corpo do animal, dizemos que a fecundação é externa. Veja a seguir uma representação da fecundação externa em sapos. Durante o acasalamento, o sapo macho abraça a fêmea, estimulando-se a liberar os ovócitos no ambiente. O macho libera os espermatozoides sobre os ovócitos depositados no ambiente. Então, aqui, ó, ele é fecundado fora, ok? No ambiente ocorre a união entre os ovócitos e espermatozoides formando os óvulos. 3. Os embriões presentes nos ovos se desenvolvem e dão origem a novos indivíduos. Então, é tudo fecundado fora. Animais que se reproduzem sem parceiros. Tem animais que não precisam de um macho para se reproduzir. Quando ouve falar em reprodução, você provavelmente associa esse processo a dois indivíduos, né? O macho e a fêmea. No entanto, alguns animais, como a planária, não precisam de parceiros para se reproduzirem. A planária é capaz de contrair o corpo partindo ao meio. Cada uma dessas partes dá origem a uma nova planária. Olha que legal! Se reproduz sozinho, ele se divide ao meio e ali ele consegue se reproduzir. Apesar de ele ser capaz de reproduzir sem parceiro, a planária também pode se reproduzir com outro indivíduo, ocorrendo a união das células sexuais que resultará em novos indivíduos, tá? Pode ser tanto sozinho quanto com outro parceiro. A planária pode atingir 15 milímetros de comprimento. Página 181. Desenvolvimento dos animais. Leia a história a seguir. Vovô, os cachorros nascem de ovos? Como os pássaros? Não, Ronaldo. Os cachorros não se desenvolvem dentro de ovos, mas sim dentro do corpo da fêmea. Os embriões dos diferentes animais não se desenvolvem da mesma maneira. Por isso, os animais podem ser classificados em ovíparos, vivíparos ou ovovíparos. O embrião de animais como aves, moscas e jacarés, se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea até o nascimento. Esses animais são chamados ovíparos, porque nascem do ovo, ok? Em alguns animais, como cachorros, gatos e cavalos, o embrião se desenvolve até o nascimento dentro do útero materno, né, que é dentro da mãe, um órgão localizado no ambiente da fêmea, do abdômen da fêmea. Esses animais são chamados de vivíparos, que é dentro da barriguinha da mãe. Em alguns animais, como as serpentes, cascavéis, e em alguns peixes, como
O lebiche, o embrião, se desenvolve dentro de um ovo que permanece no corpo da fêmea até o nascimento. Esses animais são chamados de ovovíparos. Então, quer dizer que é um ovo dentro da barriga da mamãe, tá? Qual é o tipo de desenvolvimento do ser humano? O ser humano qualquer é o vivíparos. Por quê? Porque nós nascemos, né? Nós se desenvolvemos dentro da barriga da nossa mãe. Além de existirem diferenças no desenvolvimento do embrião, alguns filhotes nascem com um corpo semelhante ao corpo de um animal adulto, como é o caso do ser humano. Outros animais, como as borboletas, nascem com um corpo bem diferente do corpo do animal adulto e sofrem várias transformações. Você conhece algum filhote que nasce apresentando o corpo semelhante do corpo do adulto? Você conhece algum filhote que nasce apresentando o corpo bem diferente do corpo de um adulto? Ao observar os filhotes de cachorro e de ser humano, por exemplo, é possível perceber que eles apresentam o corpo semelhante ao corpo dos adultos. No entanto, os filhotes de sapos e de borboletas, por exemplo, nascem com o corpo bem diferente do corpo dos adultos. Após o nascimento, esses animais passam por uma série de transformações até atingirem a forma adulta. Esse processo de transformação é chamado de metamorfose, tá? É o que acontece com a borboleta. Observe a seguir a representação da metamorfose de uma borboleta. 1. Após o acasalamento, a fecundação, a fêmea da borboleta deposita os ovos no ambiente. Do ovo emerge uma larva, conhecida popularmente como larva. 2. Que é isso aqui, ó. 2. A larva se alimenta de folhas de plantas e após certo tempo transforma-se em pupa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Depois, a pupa se desenvolve e se transforma em borboleta adulta. Ó, que linda que ela fica. Então, ela passa por uma metamorfose, por uma transformação. Atividades. Denise estava olhando seu álbum de fotografias. Veja algumas delas abaixo. Com 25 anos de idade, com 5 anos de idade, com 8 anos, mãe grávida de Denise. Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião humano. A, B, C ou D? Qual daqui que dá para perceber que tem um embrião? O que está em forma de desenvolvimento. Justifique sua resposta. Coloque o porquê aqui embaixo. B. Analise as fotografias e converse com os colegas sobre as características físicas de Denise em cada fase da vida. Em seguida, cite uma mudança que ocorreu com Denise ao longo dos anos. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão analisar a transformação de cada época e vão colocar aqui, ok? Página 184. A2. A mariposa A causa grandes prejuízos às plantações de soja. Isso porque, em uma de suas fases de vida, B, ela se alimenta das folhas da soja, prejudicando o desenvolvimento da planta, né? Porque ela se alimenta, então ela acaba prejudicando. As imagens acima representam diferentes fases de vida de um animal. Podemos dizer que esse animal sofre metamorfose? Justifique sua resposta. Vocês vão ter que analisar e ler mais sobre ela para vocês conseguirem identificar, tá? Para identificar ali a diferença da reprodução deles, né? De como eles se desenvolveram,
tá? Aí vocês têm que ver se houve mudança drástica, né? Houve uma metamorfose. B. Assinale a posição do esquema em que a imagem B pode ser encaixada corretamente. A B, ó, é esse aqui, ó, tá vendo? Ele é esse aqui, ó. Depois ele se transforma nisso. Ovo, larva, pupa, adulto. Qual desses é esse desenvolvimento aqui? C. Qual é o tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa? A mariposa, então, ela é o quê? Ovíparos, vivíparo ou ovivíparo? Coloca aqui. D. Assinale o animal que apresenta o mesmo tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa. Cachorro, ser humano, gafanhoto ou lebiche? Assinala o correto, ok? Agora vamos ficar com as atividades do caderno. No caderno de ciências, vocês vão pegar e escrever lá. Colégio do Carmo, Iguaçu, dia 11 de novembro de 2020. Revisão. Vamos iniciar uma longa revisão para relembrar este capítulo para nosso simulado e trabalho avaliativo. Animais. Relembrando o conteúdo do livro 3 e 4. Atividades. Então, aqui nós vamos ter a nossa primeira folhinha, alimentação dos animais. Os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros, onívoros. Quem lembra disso? Nós já vimos isso, né? Herbívoro, que só se alimenta de vegetais. Carnívoros, que só se alimentam da carne de outros animais. Onívoros, que se alimenta tanto de vegetais como de carne de outros animais. Muitos animais são importantes para o homem, pois fornecem alimentos, transporte, ajudam no trabalho, entre outros benefícios. O produto animal pode ser transformado em um subproduto, e isso pode ocorrer na indústria de laticínios, indústrias textil, indústria de calçados, indústrias farmacêutica, indústrias alimentícia. Defina e ilustre com desenho ou colagem a animais carnívoros. Então, você vai ter que ilustrar animais carnívoros. Ou você cola, ou você escreve, ou você desenha, tá ok? Pelo menos 2 tipos de cada. Não, ilustre, não pode escrever, tá? Você desenha e escreve o nomezinho dele embaixo. 2, ou cola 2 imagens, colocando o nomezinho embaixo, tá? B, animais herbívoros. C, animais onívoros. Dois, complete o diagrama de palavras. A, é um réptil selvagem, carnívoro, e seu tamanho pode variar muito. É um animal mamífero, muito amigo do homem. Ele é carnívoro. C, é conhecido como o rei da selva. É carnívoro e selvagem. E, serve como transporte. É um animal herbívoro e muito dócil. F, é uma ave onívora, conhecida por mau agouro. Então, aqui tem as dicas dos animais e aqui vocês vão ter que completar. Aqui também tem as figurinhas, vocês vão pintar, tá ok?
Agora a última folhinha. 3. Observe o trecho da música e faça o que se pede. Na banda da fazenda do seu Batista tem uma vaca trompetista, um galo saxofonista e uma galinha vocalista. No celeiro de talentos, a plateia sempre agita. Como é bom conviver com animais artistas? Também vão pintar as imagens. Classifica a alimentação dos animais acima. Então, temos 3 animais, né? E aqui temos outros que ele fala. Você vai classificar os animais daqui. Quem é ovíparos, quem é herbívoros e quem é carnívoros, ok? 4. Classifique os animais escritos abaixo em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Então, vocês vão classificar quem são eles. Ok, meus amores? Por hoje ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só chamar a professora. Um beijo grande no coração de todos. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos animais. Os filhotes dos animais se desenvolvem e nascem de diferentes formas. Alguns se desenvolvem na barriga da mãe, como o ser humano, a vaca e o esquilo. Outros se desenvolvem em ovos colocados pela mãe, como a cobra, a tartaruga e o ganso. Alguns nascem parecidos com os pais, mas em tamanho menor, como o cachorro e a aranha. Alguns animais são diferentes dos pais ao nascer, mas com o tempo a forma do corpo deles se modifica, ficando parecido com os pais, como por exemplo a borboleta.